Olá, fãs do terror! Esse é o segundo vídeo da minha trilogia de zumbis, sendo o primeiro o filme italiano A Noite do Terror. Hoje vamos dar uma olhada em outro filme de zumbi italiano. Esse filme foi dirigido pelo mestre do gore italiano e um dos meus diretores favoritos, Lucio Fulci. Caso vocês não se lembrem, já falamos de um filme dele aqui no canal. O filme que vamos falar hoje também faz parte de uma trilogia, conhecida como a Trilogia dos Portões do Inferno. Os outros filmes dessa trilogia são A Casa do Cemitério e o meu favorito, Terror nas Trevas. E como esses filmes se conectam? Bem, eu não sei. Lucio Fulci disse que esses filmes são uma trilogia, então... Bem, ambos os filmes têm a Catriona MacColl como protagonista e ambos os filmes são de zumbis. Acho que isso é o suficiente para chamar de trilogia. Então vamos dar uma olhada nesse filme de 1980 chamado Pavor na Cidade dos Zumbis. O filme começa com o padre se enforcando, o que faz com que um portal para o inferno se abra. Essa cena é muito boa e a música ajuda a criar uma atmosfera surreal para a cena. E a música é impressionante considerando que ela foi feita por um golfinho. Ou talvez Flipper seja Goblin de trás para frente. Uma médium chamada Mary, durante uma sessão mediúnica, acaba vendo o padre cometendo suicídio. E isso é tão chocante que faz com que Mary sofra de um terrível caso de morte. I'm afraid Mary's dead. Viu? Foi o que eu disse. Mas não temam, Christopher George está nesse filme. Vocês devem lembrar dele de filmes como O Dia de Formatura e O Terror da Serra Elétrica. Aqui ele interpreta o repórter Peter Bell, que está querendo fazer uma matéria sobre a morte misteriosa de Mary. Mas surpresa, Mary está viva. Mas talvez não por muito tempo, porque Peter tenta salvar ela da pior maneira possível. E eu estou com medo pela atriz, como se ficar em um caixão já não fosse assustador o suficiente, a picareta que estão usando é de verdade. O caixão tinha pontos certos onde ele deveria ser furado para não acabar acertando a atriz, mas isso não quer dizer que a cena foi menos perigosa de se fazer. Mary e Peter precisam ir até a pequena cidade de Dunwich, derrotar o Padre William, que a propósito está de volta como fantasma, e fechar os portões do inferno. Ok, eu não sei se ele é um fantasma ou um zumbi. Os zumbis nesse filme são estranhos. Eles se parecem com zumbis, comem a carne dos vivos, matam os vivos espremendo a cabeça deles, mas também se teleportam. Mas eu não sei qual é o problema do Padre William continuar rondando por aí. Tudo o que ele quer é fazer pegadinhas hilárias com as pessoas, como impedir que um cara moleste uma boneca inflável fazendo aparecer um feto em decomposição. Ou que tal na vez em que ele assustou a mesma pessoa aparecendo na frente dele enforcado. E quem pode esquecer da pegadinha hilária de quando ele esfregou o cocô na cara de uma jovem moça, que ficou tão assustada que morreu de um ataque cardíaco. Ou da incrível pegadinha em que ele fez uma mulher chorar sangue e depois vomitar os próprios intestinos. Não, parece que o Padre William não era uma pessoa tão boa assim. Acho até que ele é o vilão do filme. Mas talvez isso tudo seja só a imaginação das pessoas. Ever since Father Thomas hanged himself, Dunwich ain't been the same. It's kind of scary. Few beers and you fellas start seeing ghouls and devils all over the place. Ele definitivamente imaginou o espelho quebrando. Peter e Mary começam a ir para Dunwich, para tentar derrotar o padre antes do Dia de Todos os Santos. Caso contrário, os portões do inferno vão se abrir. E eles têm só 2 dias para isso, portanto eles não têm tempo a perder. Come on. Let's go have a snack someplace, huh? Okay. Look, why don't you get in the car and we'll go and check out the local cuisine? Nós também temos outros 2 protagonistas, Sandra e Jerry. Eles vivem em Dunwich e começam a presenciar coisas estranhas da cidade, como encontrar cadáveres na sala de estar. Christ. Está tudo bem, vocês provavelmente estão imaginando isso. Ok, essa parte eu não acho que foi imaginação. Isso pode parecer ruim, mas veja pelo lado positivo. Agora vocês não têm mais problemas de ratos vivendo nas paredes. Viu? Os portões do inferno se abrindo não são algo tão ruim assim. Tirando aquele negócio das mortes e dos zumbis. Quando o filme foi lançado, ele foi considerado controverso por causa da quantidade de violência, especialmente por causa de 2 cenas infames no filme. A primeira cena é a icônica cena da furadeira. Na cena, um dos personagens chamado Bob tem a cabeça perfurada de um jeito bem realista. Esse efeito foi criado usando uma furadeira com ponta falsa pro ator, com um botão de onde saía sangue. Eles usavam essa furadeira para acertar a cabeça do personagem, enquanto usavam uma cabeça falsa junto com a furadeira verdadeira para os closes.
Parece óbvio como isso foi feito, mas na primeira vez que eu vi o filme, eu não tive ideia de como eles fizeram o efeito. A edição ajuda a deixar tudo bem realista. A outra cena icônica do filme, e igualmente controversa, foi a cena que o Padre William fez com que uma das personagens vomitasse os próprios intestinos. Nas cenas de close dá pra ver que foi usada uma cabeça falsa, de onde eles faziam sair os intestinos através de tubos. Mas esse efeito não foi tão simples assim de ser feito, porque a atriz realmente teve que cuspir intestinos. Quando eles iam fazer a cena, a produção matou uma ovelha, removeu e lavou os intestinos e a atriz teve que colocar parte deles na boca e cuspir aos poucos para parecer que ela estava vomitando eles. Mas essa não foi a primeira vez que o diretor Lucio Fulci fez coisas nojentas com os atores dele, especialmente nesse filme. Em uma das cenas, o Fulci decidiu colar larvas vivas no rosto dos protagonistas, enquanto um ventilador super potente lançava nojentos 10 kg de larvas nos atores, lembrando que todas as larvas estavam vivas. Quem não gostou disso foi o ator que interpreta Peter, Christopher George. Aparentemente ele e o Lucio Fulci não se deram bem, e como vingança pela cena das larvas, Christopher encheu a bolsa onde o Lucio Fulci guardava o cachimbo e o fumo dele com as larvas vivas que ele tinha usado antes. Então quando o Fulci foi retirar o cachimbo dele para fumar, a mão dele veio cheia de larvas. E eu sinto que eu deveria falar do final do filme. Então se você não quiser spoilers, eu sugiro que você já avance o vídeo para esse tempo que está aparecendo na tela. Ok, vamos aos spoilers. O filme como um todo não faz sentido, mas isso é porque o filme é mais focado em atmosfera e em criar um tom surreal, como se fosse um sonho ou um pesadelo. Mesmo assim, o final é a parte que faz menos sentido no filme todo. Mas existe um motivo para isso. Existem dois boatos sobre o final desse filme. O primeiro diz que o Lucio Fulci não gostou do final que ele filmou, então ele pensou em outro na hora e como o dinheiro e o tempo eram curtos, isso foi o melhor que ele conseguiu fazer. Eu particularmente não acredito nesse boato, mas tem outro que é mais plausível. Que o final do filme foi estragado quando sem querer derrubaram um café nos negativos. E esse foi o melhor que o Lucio Fulci conseguiu fazer para corrigir o final. Existe também um terceiro boato que explica melhor esse final, em que Jerry e Mary saíram da tumba para ver o menino John John correndo na direção deles, e então eles perceberiam que o garoto tinha se transformado em um zumbi. E esse foi o Pavor na Cidade dos Zumbis. Eu adoro esse filme, mas se você quiser assistir ele, tenha em mente que ele é um filme um tanto confuso. E ele também não te dá nenhuma explicação sobre o que está acontecendo. Como eu disse antes, esse é um filme que foca mais em atmosfera do que uma história coerente. Se você nunca viu um filme do Lucio Fulci antes, acho que esse é um bom começo. No próximo vídeo vamos terminar nossa trilogia dos zumbis com o filme espanhol A Noite do Terror Cego. Eu sou o Sr. Terror, por enquanto é só, e até a próxima. Ei, muito obrigado por assistir até aqui. Se gostou do vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar para ajudar na divulgação. E caso não seja inscrito no canal, inscreva-se. Não custa nada e ajuda muito.